Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre teletrabalho. Você já ouviu falar? Sim, não é uma invenção da reforma, mas as pessoas acreditam que foi a partir da reforma que você teve a regulamentação dele. A CLT já estabelecia o trabalho à distância, aquele trabalho que não era controlado pelo empregador, na medida em que o trabalhador executava fora e sem aquele controle direto do empregado. Mas a legislação nova, a reforma trabalhista, trouxe o que a gente chama de teletrabalhador. O grande diferencial entre esse teletrabalhador e o trabalhador que trabalha à distância, sem controle de horário, é que esse teletrabalhador obrigatoriamente tem que trabalhar com sistemas de informatização ou comunicação. Por exemplo, uma professora que ministra aulas à distância, um trabalhador que faz todo o material da internet da empresa à distância, mas esse trabalhador sim é empregado, registrado e fica na empresa, e fica na sua residência. Preste atenção, esse trabalhador na reforma trabalhista, ele está no artigo 62 da CLT. O artigo 62, ele exclui dos trabalhadores todo o capítulo da duração do trabalho, que envolve o quê? Não recebimento de horas extras, não recebimento de adicional noturno, não obrigatoriedade de estar controlado o descanso intra e o descanso inter. O que quer dizer basicamente assim, esse trabalhador pode optar em passar o dia trabalhando e por 2 ou 3 dias não executar a atividade, porque ao final o que ele tem que me garantir? Ele tem que me garantir o serviço pronto e enviado. Portanto, esse trabalhador, em regra geral, não pode solicitar horas extras na justiça. Agora, cuidado, alguns têm ganho sim horas extras na justiça, na medida em que provam que, embora à distância e não submetida ao controle do empregador, ainda tem uma pressão para entregar a atividade, ainda tem de alguma forma o controle na mão do empregador. Eu posso ser contratado para trabalhar como teletrabalhador ou ser um antigo empregado que faz as atividades dentro da empresa e depois passarei a ser teletrabalhador. Bom, se você for contratado para ser teletrabalhador e posteriormente chamado para ser um empregado normal da empresa, o empregador só precisa lhe comunicar e lhe dar um prazo de 15 dias para esse processo de adaptação. Agora, se você é um empregado comum, com direito a horas extras, adicional noturno e tudo mais, e vai passar a ser teletrabalhador, aí não, você tem que acordar, você tem que aceitar essa modificação. A lei entende que nesse caso, como você perderá alguns direitos, é interessante ter a sua vontade. E se eu for na empresa de vez em quando? Se houver necessidade de ir na empresa para reuniões, para entrega de material, isso descaracterizaria o teletrabalho? De jeito nenhum. Se você vai na empresa algumas vezes para entregar material, participar de reunião, ver pautas novas, nada disso torna você um trabalhador comum, permanecendo na condição de teletrabalhador. Outra coisa importante é o gasto que você vai ter com o material para o trabalho. Pensa aí, energia elétrica, rede de internet, computadores de últimas gerações, papel, impressora, todo esse material. Você vai pactuar com seu empregador quem efetivamente vai ter esses gastos. Pode ser você, pode ser o empregador. Sendo o empregador, ele dará para você o que a gente chama de ajuda de custo, que nada mais é que uma ajuda financeira para manter o trabalho que você vai executar, para pagar a energia, para pagar a internet. Esse valor, ele tem caráter indenizatório, ele só está lhe indenizando. E se for você, o valor gasto não será cobrado pelo empregador. Uma última dica bem interessante é em relação à segurança e saúde do trabalhador. Compete ao empregador passar as instruções decorrentes dessa atividade. Vou dar um exemplo. Se você digita, se você trabalha com internet, a cada 90 minutos você tem que parar 10, para evitar uma doença que a gente chama de LER ou DORT. Essa paralisação é obrigatória. Eu, como empregador, devo lhe instruir. Olha, você a cada 90 minutos paralisa 10 para fazer atividades laborais, como exercícios para evitar qualquer tipo de desenvolvimento dessa doença. Bom, ao lhe informar, você assina um termo de que realmente foi informado e devolve para o empregador. Teoricamente, vai parecer que esse empregador não terá mais responsabilidade sobre
quaisquer doenças que você venha a ter. Mas sim, você pode provar que o excesso de trabalho, o excesso de jornada, excesso de exigência de trabalho para aquela empresa gerou a possibilidade da doença. Fica de olho, esse tema vai ser muito controvertido, nós teremos muitas ações judiciais e ele foi cobrado recentemente numa prova do TST. Fica de olho, qualquer dúvida, pergunta aí. Não deixa de nos acompanhar nas redes sociais, ok? Um grande beijo.